Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, estamos tratando sobre a derrocada do Império Romano e dos judeus por conta da crucificação do Cristo. Então, ainda no final do capítulo 13 do livro, Emmanuel coloca como subtítulo Fim da Vaidade Humana, começando assim. O Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado na superfície do mundo, em virtude da maravilhosa unidade a que chegou a mercê do esforço e da proteção do alto, desapareceu no mar de ruínas depois de suas guerras, desvios e circos cheios de feras e gladiadores. Perceba que a afirmação de Emmanuel é muito forte, né? O Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado na superfície do mundo. Por que isso, né? Porque o Império Romano ele tinha a característica de fundir os valores familiares aos valores culturais e filosóficos da Grécia. Não pelas guerras, mas muito mais pelo conceito de civilização, de cidade, né? Desse artefato que é uma administração pública, né? A res pública, né? Essa proteção em relação à natureza e a forma de controlar tudo isso, né? Então, a proposta seria de um único Estado, né? Em que pudesse na crosta, passar esses ensinamentos. Encontramos algo semelhante na descrição da Revista Espírita sobre o planeta, um dos planetas, se não me engano, Júpiter, em que se coloca que existe uma parte do planeta que é responsável pelo sustento material do planeta e outro pela parte cultural, religiosa, artística do planeta, né? É mais ou menos esse modelo que parece que seria acompanhado aqui na Terra. Continua Emmanuel. O imenso organismo apodreceu nas chagas que lhe abriram a incúria e impiedade dos próprios filhos, e quando não foi mais possível o paliativo da misericórdia dos espíritos abnegados e compassivos, dada a galvanização dos sentimentos gerais na mesa, larga dos excessos e prazeres terrestres, a dor foi chamada a restabelecer o fundamento da verdade nas almas. Então veja, para que se levasse a efeito um projeto desse, de educação das massas, educação da civilização, do Estado, obviamente que conta com o apoio e a inspiração dos espíritos superiores. Acontece que a vaidade, né, e o orgulho dos patrícios romanos à época acabaram impedindo que fossem fossem encontrados corações que recebessem plenamente essas vibrações, porque as disputas de posições estavam deflagradas, né? Era mais importante para o indivíduo ele mandar, comandar, do que pensar na coletividade. Continua. Da orgulhosa cidade dos imperadores, não restaram senão pedras sobre pedras. Sob o látego da expiação e do sofrimento, os espíritos culpados trocaram a sua indumentária para a evolução e para o resgate no cenário infinito da vida, enquanto muitos deles ainda choram nos padecimentos redentores, gemem sobre as ruínas do Coliseu de Vespasiano os ventos tristes e lamentosos da noite. Olhe a colocação também, né? Enquanto muitos deles ainda choram nos padecimentos redentores. A oportunidade perdida, né, é imensa, né? Esses espíritos, muitos deles até hoje sofrem, né? E nós estamos falando de algo
em torno de 2000 anos, né? Vários séculos. Como a gente sabe mesmo que tem espíritos, segundo a espiritualidade superior, estão sem encarnar há milênios, né? Por força dessa recalcitrância. Muito bem. Uma vez decretado o fim do Império, que não aconteceu naquela época, isso foi acontecer 400 anos depois, né? A queda do Império Romano. 4 séculos depois, mas já naquela época, né, obviamente, com a volta de Jesus ao plano espiritual, desculpe, surgiram os primeiros cristãos, né? E é interessante que a gente analise esse grupo, né, que conviveu com o Cristo, muitos, e outros foram aderindo mesmo sem o conhecê-lo. Começa Emmanuel. Atingindo um período de nova compreensão concernente aos mais graves problemas da vida, a sociedade da época sentia de perto a insuficiência das escolas filosóficas conhecidas, no propósito de solucionar as suas grandes questões. A ideia de uma justiça mais perfeita para as classes oprimidas torna-se assunto obsedente para as massas anônimas e sofredoras. Quando aqui ele coloca das ideologias filosóficas, né, a moral da época, né, era a ética que predominava na ética, né, predominava na época. Herdou-se dos gregos os pensamentos de Aristóteles, Sócrates, Platão, e na antiga Roma eram os estoicos, né? E o que se destaca principalmente dos romanos em relação aos estoicos, né? É que o pensamento, resumindo bastante, é mais ou menos o seguinte: o indivíduo ele nasce e, portanto, traz na sua natureza algumas qualidades. E é digno aquele que desenvolve essas qualidades, né? Então, se ele é um gladiador, ele tem habilidade, ele tem que desenvolver aquela habilidade, né? E é uma habilidade natural, está vinculado à natureza. Por quê? Porque o romano entendia que o cosmo, né, no cosmo, todos temos um lugar específico, né? Como uma peça de um mecanismo qualquer, né? Então, quando você pega aí um carro, né? O carro tem o volante, tem a roda, tem a calota e tudo mais. E o carro é o cosmo. Então, cada um tem o seu papel. Então, viver dignamente é desempenhar bem o seu papel. Isso vale também até para o corpo humano, né? Se eu tenho um pé, esse pé ele tem uma função. Então a função do pé é fazer com que eu ande. Ele exerce sua dignidade na medida que ele age de acordo com a sua função. Se ele for torto, ele está fora da natureza, ele está deslocado desse cosmo, né? Então todas essas principalmente em relação ao Estado, né? ao centurião, ao governante, ele tem um papel e ele tem que desenvolver bem o seu papel. Isso estava certinho na hora de você convencer os soldados que eles têm que lutar. Mas isso é insuficiente, né? Como o Emmanuel colocou, para estabelecer uma harmonia entre os povos conquistados, né? E o povo romano. Continua. Em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. Aqui, aqueles que estão fora do cosmo, aqueles que têm uma função incompleta, o pé torto, né? Que são os estropiados, né? As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação. Vinde a mim, vós todos que sofreis e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei. E da cruz chegava-lhes ainda o alento de uma esperança desconhecida. Perceberam
o que significou a palavra, o que significa a palavra de Jesus para todos, né? Aqueles que estão no poder se acham encaixados no cosmos. Aqueles que não estão no poder estão alijados desse mundo. E Jesus vem dizendo, não, né? Meu reino não é deste mundo, bem-aventurados vocês. E aí, isso desperta em todos os sofredores uma esperança que eles não tinham, né? Daí o fermento para o crescimento do cristianismo. Continuando. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringia aos povos da Judéia, que lhe ouviram diretamente os ensinos imorredouros. Numerosos centuriões e cidadãos romanos conheceram pessoalmente os fatos culminantes das pregações do Salvador. Em toda a Ásia Menor, na Grécia e na África, e mesmo nas Galhas, como em Roma, falava-se dele, da sua filosofia nova, que abraçava todos os infelizes, cheia das claridades sacrossantas do reino de Deus e da sua justiça. Sua doutrina de perdão e de amor trazia nova luz aos corações, e os seus seguidores destacavam-se do ambiente corrupto do tempo, pela pureza de costumes e por uma conduta retilínea e exemplar. Ora, mesmo aqueles romanos, né, dentro, exercendo o poder e tudo mais, também têm as suas aflições, né? Porque sabemos ser um planeta de provas e expiações, então todos, mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, sofrem, né? Então, a palavra do Cristo é para os doentes, para os que sofrem, que no final das contas é para toda a humanidade. Mesmo para a classe dominante, aqueles que detêm o poder, esse poder é sempre temporário, né? Ele acaba passando. E aí, ele de ter o poder, ele passa a não ter o poder. E vem a miséria, né? Tanto que tem uma figura na Idade Média chamada Roda da Fortuna, né? Em que o indivíduo vai crescendo, atinge o ápice da roda nos seus 4 estágios e depois ele começa a decadência. Em todos os casos, em todos os reis, rainhas e imperadores. A princípio, as autoridades do império não ligaram maior importância à doutrina nascente, mas os apóstolos ensinavam que, por Jesus Cristo, não mais poderia haver diferença entre os livres e os escravos, entre os patrícios e plebeus, porque todos eram irmãos, filhos do mesmo Deus. O patriarcado, né, não podia ver com bons olhos semelhantes doutrinas. É o patriciado, tá? O patriciado não podia ver com bons olhos semelhantes doutrinas. Os cristãos foram acusados de feiticeiros e heréticos, iniciando-se o martirológio com os primeiros éditos de proscrição. O Estado não permitia outras associações independentes, além daquelas consideradas como cooperativas funerárias, e aproveitando essa exceção, os seguidores do crucificado começaram os famosos movimentos das catacumbas. À época já existiam as guildas, né? Guildas eram reuniões de profissionais de uma mesma atividade e que, para manter os seus aprendizados, os seus ensinos, eram relativamente fechados, né? No caso, como vimos na outra reunião, já assim que o Cristo partiu, existia um movimento de oposição aos romanos pelos judeus, né? Um movimento armado, inclusive, de rebelião, que gerou, inclusive, a destruição do templo de Salomão em Jerusalém, né, no ano de 70 depois de Cristo, de sorte que só esses ofícios, essas guildas do serviço funerário é que poderia manter as suas reuniões. E aproveitando disso, né, uma forma de se esquivar da proibição, eram ali que se reuniam os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, basicamente, eram formados de mulheres, né? Principalmente de mulheres.
porque os homens, de alguma forma, sempre estavam comprometidos com o próprio Estado no exercício de alguma função operacional, né? Até como escravo, agricultor, artesão ou até como soldado, né? Vamos lá. A propagação do cristianismo. Na Judéia cresce então o número dos prosélitos da nova crença. O hino de esperanças da manjedoura e do Calvário espalha nas almas um suave e eterno perfume. É assim que os apóstolos, cuja tarefa o Cristo abençoara com a sua misericórdia, espalham as claridades da Boa Nova por toda a parte, repartindo o pão milagroso da fé com todos os famintos do coração. A doutrina do crucificado propaga-se com a rapidez do relâmpago. Fala-se dela tanto em Roma como nas Gálias e no norte da África. Surgem os advogados e os detratores. Os prosélitos mais eminentes buscam doutrinar, disseminando as ideias e interpretações. As primeiras igrejas surgem ao pé de cada apóstolo ou de cada discípulo mais destacado e estudioso. Então era aquele indivíduo, né, que de alguma forma exercia uma liderança local através da propagação da palavra de Jesus, né? Quer seja diretamente por lembranças, por comunicação verbal, por conhecimento verbal, né, até que começam a surgir os evangelhos, né, que só vão ocorrer 30 anos depois do desencarne de Jesus. A centralização e a unidade do Império Romano facilitaram o deslocamento dos novos missionários que podiam levar a palavra de fé ao mais obscuro recanto do globo, sem as exigências e obstáculos das fronteiras. Doutrina alguma alcançara no mundo semelhante posição, em face da preferência das massas. É que o Divino Mestre selara com exemplos as palavras de suas lições imorredoras. Existe uma coleção de livros chamada A História do Mundo Privado, né? E ela se divide em períodos da história, né? O primeiro volume trata justamente desta era, do início da civilização até o século I ou II, salvo engano, né? Da era cristã. E nessa história do mundo privado, né, são analisadas as relíquias e os fragmentos deixados daquela época. E se percebe que se descreve que na formação dos primeiros cristãos eles se dividiram em dois grupos. Aqueles que se isolaram nas montanhas, nos redutos, e os ermitões, porque eles queriam se privar das tentações da cidade, e aquele outro grupo que permanecia nas cidades e estava tentando adequar os ensinos de Jesus à família romana. Esse segundo grupo, que se reuniam mais para frente, né? Já numa possibilidade de aceitação dos romanos, se reuniam em locais em que aqueles que buscavam se tornar cristãos ficavam ao fundo e testemunhavam a sua conversão. E esta foi a base da formação das igrejas, como nós conhecemos. Tinham várias igrejas, cada uma com uma interpretação diferente, mas aquela que se destacou foi a de Roma, né? Como nós vamos ver daqui para frente. Maior revolucionário de todas as épocas, não empunhou outra arma além daquela que significam amor e tolerância, educação e aclaramento. Condenou todas as hipocrisias, insurgiu-se contra todas as violências oficializadas, ensinando simultaneamente aos discípulos o amor incondicional à ordem, ao trabalho e à paz construtiva. É por essa razão que os evangelhos constituem o livro da humanidade por excelência. Sua simplicidade e singeleza transparecem
na tradução de todas as línguas da terra, prendendo a alma dos homens entre as luzes do céu ao encanto suave de suas narrativas. Interessante que Emmanuel, aqui ele destaca um pouco mais os ensinamentos de Jesus, que não se atém tão somente à questão da religião, né? Quer dizer, a religiosidade, a crença a Deus é a ética, né? É o fim, né? Mas como é que se chega a essa ética? Através da moral, né? Do amor, da tolerância, da educação e do aclaramento, né? E olha só, o amor incondicional à ordem, ao trabalho e à paz construtiva. Então, o que Jesus nos trouxe é uma fórmula de convívio, uma fórmula de desenvolvimento individual dentro do coletivo. Todos, como espíritos, temos que evoluir, obviamente, mas como é que a gente vai evoluir? Não é basicamente na espiritualidade. Na espiritualidade é a teoria, é a hora que você recebe a lição. Como é que você cresce? Encarnado. E encarnado é justamente onde se tem os obstáculos. Mas eu tenho que estar encarnado para aprender a trabalhar, para desenvolver a inteligência, para aprender a hierarquia, aprender tudo que a gente muitas vezes recusa por orgulho, né? Então, o ensinamento, o evangelho, né, assim como Deus é dos vivos, é para ser aplicado, não é para ser só estudado, refletido. Sim, ele é estudado, refletido, mas ele tem que ser praticado, né? Nós temos que engolir os sapos, o brejo inteiro, na casa, no trabalho, na sociedade, no mundo. É claro que todo mundo gostaria de um mundo que não tivesse guerras, que não tivesse brigas políticas, que não tivesse essas correntes de exploração econômica, mas não temos. Não temos. E temos que modificar esse mundo para que ele seja isso que esperamos. E isso é só através da prática do Evangelho aqui, nesse instante e daqui para frente. Prazer em revê-los. Até a próxima oportunidade. Queridos companheiros, vamos pedir a Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre Maior que esteja conosco, que nos sustente, nos ampare e nesses momentos nos auxilie no aprendizado das lições de hoje. Vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, versículo 3. Item 2. A incredulidade se diverte com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se apto a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem.
quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isto esteja fora do seu alcance, mas porque seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só tem sorrisos de desdém por tudo o que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar como os outros nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém nele será admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferível ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra Ele. Mas vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito, no sentido mundano, e rico de qualidades morais. Um trecho muito importante do Evangelho, onde precisamos nos conscientizar de lutar contra o maior escolho que nos atrapalha para a evolução, que é o orgulho, e buscarmos em nos conhecendo, diante da perfeição maior que é Deus, nosso Pai Criador, a nossa posição real, e aí então compreendermos que a humildade deve fazer parte incessante do nosso ser, muito distantes que estamos da perfeição relativa que devemos chegar. E quanto mais próximos estivermos desta perfeição, mais esta virtude há de brilhar em cada um de nós, que é a humildade. E vamos agora pegar o último trechinho deste capítulo 7, que se refere à missão do homem inteligente na Terra, uma mensagem dada por Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862, item 13. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo suponde que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus nos seus desígnios vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve dele fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem,
Não se passa o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhes faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Podemos refletir, então, que todos nós que temos uma capacidade de raciocínio, de elaboração do pensamento, de palavras, de ações, devemos prestar muita atenção no que estamos fazendo com esse atributo da inteligência que nos foi dado por Deus. Então, não se refere só esse trechinho a homens ilustres de inteligência, mas cada um de nós, no nosso campo de ação, devemos prestar atenção no que estamos fazendo com a nossa possibilidade de raciocínio, palavra e ação. E nos responsabilizarmos por tudo aquilo que estamos dizendo, por tudo que estamos plantando através do uso dessa faculdade da inteligência. Não importa se é uma inteligência, se é um grau mais simples ou não. Ocorre que temos uma ação em nosso redor, muitas vezes dentro do nosso próprio lar, onde achamos que somos ali aquelas sumidades sábias e muitas vezes impondo as nossas vontades sobre os próximos, mais próximos que convivem conosco ali. Então, que possamos trazer para nós o Evangelho, refletir nas pequenas coisas que se referem a cada um de nós no nosso dia a dia, na nossa ação mais simples. Se estamos ali buscando a virtude do Cristo, da humildade e fazendo bom uso do atributo que Deus nos deu, do raciocínio, da palavra, da ação. Vamos buscar agora aqui, para finalizar as nossas reflexões, do livro Florações Evangélicas, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, o número 32, Com Discernimento, que se refere exatamente a esse trechinho do Evangelho de Mateus e a esse item que lemos aqui, o item 13 final, sobre a missão do homem inteligente na Terra. Então vamos ver a mensagem de Joana de Ângeles. Com discernimento. Não somente os espinhos, mas as rosas também. Não apenas os pedregulhos, igualmente a estrada. Não exclusivamente as sombras, porém a claridade do dia. Não só a enfermidade, também a saúde. Não unicamente os desencantos, senão as esperanças e as alegrias. O espinho que fere defende a rosa, e esta ignora que, se evolando no leve ar da manhã, aromatiza em derredor. Os pedregulhos dilaceram os pés, entretanto, são parte da segurança na estrada,
que oferece possibilidades de avanço na direção dos objetivos. As sombras amedrontam, todavia, facultam também os recursos para o repouso, de modo a oferecerem forças para as atividades da luz. A enfermidade que macera ajuda a valorizar a saúde e desperta o homem para a própria fragilidade orgânica, trabalhando pelo seu labor imortalista. Os desencantos doem, enquanto convocam a mente e o sentimento para as esperanças e as alegrias da vida espiritual. Todos os que deambulam no carro fisiológico, enganados momentaneamente pelas limitações da caminhada humana, gostariam de estar guindados aos tronos da vaidade sob as luzes abundantes quão transitórias dos refletores da glória, que provocam inveja e trabalham pela loucura. Afatigados sob o peso das ambições, aparecem de sorrisos largos os cultores da alegria efêmera e coração estilhaçado pela ansiedade. Profissionais do bom humor experimentam o travo insolvente do cansaço que não podem revelar, obrigados pela compulsória da bajulação popular a desvios da realidade até às alucinações odientas. São afáveis por compromisso dos interesses imediatos, trabalhando para a insânia das vacuidades impreenchíveis, que o despertar próximo ou remoto transformará em travos de desesperação. Invejados também são invejosos, sempre em guarda contra os outros que, segundo eles, são constante ameaça ao trono onde brilham e se desgastam. Cercados por amores compulsórios que os utilizam para suas próprias ambições, frustram-se e experimentam soledade interior, malgrado as multidões que os ovacionam. A rebeldia contra o sofrimento é minoridade espiritual. O desespero, face às lutas, caracteriza as disposições inferiores do ser. A ansiedade descabida pelo triunfo na terra significa desequilíbrio da razão. A acrimônia costumaz responde pelo primarismo de quem a cultiva. As paixões de qualquer natureza vinculam o espírito às formas primeiras, impedindo-o de plainar acima das vicissitudes. Considera que o exame é teste de avaliação das conquistas. Prova constitui técnica de valorização dos bens adquiridos nos empreendimentos do caminho humano. Sofrimento, portanto, deste ou daquele matiz, também significa desgaste para a mudança de tom vibratório no ritmo da evolução. Ninguém confia responsabilidades maiores àqueles que não se permitiram promover ante as inquirições selecionadoras dos tipos e das realizações conseguidas. Não te facultes espezinhar quando convidado aos testemunhos da vida, essas abençoadas oportunidades de superação de ti mesmo. O labor de qualquer natureza afere as resistências de quem se propõe a maiores realizações. Em toda parte, defrontarás a dor trabalhando silenciosamente os espíritos, mesmo quando rebelados, a fim de os alçar à felicidade que aspiram e não sabem como por ela esforçar-se. Desse modo, ludibriado ou aparentemente vencido, perdendo o que se convencionou chamar a oportunidade de gozar, evita o desânimo e desatrela-te do carro da amargura. Fortemente vinculado ao espírito da vida, que avança sem cessar e adorna tudo, inspirado pelo ideal do amor, que representa a paternidade divina no teu coração, e orando
pelo pensamento e através dos atos, poderás alcançar a fortuna da paz interior e acumular os tesouros da alegria plena, que bastarão para a concretização da felicidade do teu espírito. Nos espinhos está a segurança das rosas, nos pedregulhos o reforço da estrada, nas sombras a oportunidade da meditação, na enfermidade o convite à prece, nos desencantos a superação da forma física. Reflete assim para discernimento da jornada do Rabi, em que não faltaram espinhos de ingratidão, pedregulhos de maldade, sombras de perseguição, enfermidades da inveja e desencanto, da deserção dos companheiros mais queridos, enquanto ele prosseguiu sem desfalecimentos até o fim, de modo a legar-nos a lição da resistência contra o mal em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Abre aspas. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Fecha aspas, Mateus 16, 13. Abre aspas. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Capítulo 7, item 13. Um abraço carinhoso a cada um, que possamos refletir e observar muito bem o que estamos fazendo do instrumento que Deus nos deu para uso, para a plantação da edificação íntima a qual devemos buscar. Até o próximo encontro, fiquem todos no amor de Deus e de Jesus.